Conmebol pune Flamengo por atos de Bruno Henrique no jogo contra o Estudiantes. Luxemburgo critica maturidade de Felipe Luiz e segue dizendo: falta se divorciar de jogador. Meus amigos, renovação de Felipe Luiz. Flamengo, diretoria quer garantia do treinador. Vai que o cara deseja ir embora do nada, né? Flamengo dá ultimato ao Internacional antes de ir à FIFA por calote. Time caloteiro é sacanagem, né, meus amigos? Nino pode ser o primeiro reforço do Flamengo para 2026, cravou aí o jornalista. Vamos ver notícias sobre o Nino. Será no Flamengo? Flamengo analisa ainda dois reforços, Nicolás Fonseca e Matias Fonseca. São dois irmãos, eu vou trazer informações para vocês. Botafogo e Flamengo, esse clássico muito esperado de quarta-feira, amanhã. Árbitro que foi escalado marcou o pênalti polêmico para o Palmeiras. Meus amigos, não vou falar é nada, hein? Botafogo terá dois desfalques de última hora contra o Flamengo. Flamengo tira destaque do Madureira e reforça ataque na base. Pendurados para o jogo do Flamengo, temos 5 jogadores que podem perder decisão contra o Palmeiras se tomarem mais um cartãozinho amarelo. Mas antes de seguir com tantas informações sobre o malvadão, sobre o mais querido, sobre o Mengão, eu gostaria de te pedir, irmão, se você ainda não deixou aquele like maroto nesse vídeo, vai deixando o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal DNA Rubro Negro e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Flamengo. Lembrando que você nos ajuda demais, irmão, quando deixa o like, comenta, compartilha e ajuda o canal a crescer. Lembrando que eu e você possuímos o quê? DNA Rubro Negro e amamos o Flamengo. Sem mais delongas, vamos para o início desse vídeo. Deixa eu me ajeitar aqui, vamos lá. E a Conmebol puniu o Flamengo por atos de Bruno Henrique no jogo lá contra o Estudiantes pelas quartas de final da Libertadores da América. Vocês lembram lá da questão do gesto obsceno, botou a mão nas partes íntimas, apontando para a torcida, né? Apesar de a torcida ter jogado isqueiro no jogador, algumas outras coisas, né? A Conmebol aparentemente não gostou da atitude do jogador. A gente vai ver isso aqui na reportagem. Vamos comigo aqui, ó. Vem comigo. O Flamengo foi punido em forma de multa pela Conmebol pelos gestos considerados obscenos de Bruno Henrique em direção à torcida do Estudiantes. Os dois times se enfrentaram nas quartas de final e o rubro-negro se classificou de forma tensa lá na Argentina nos pênaltis. Você deve estar lembrando disso, né? Provocado pelos torcedores, o camisa 27 reagiu ainda em campo. Por isso, a Conmebol decidiu multar o Flamengo em $25 mil, cerca de 136.500 reais na cotação atual do dólar. A decisão veio após julgamento, que inclusive ouviu o depoimento do próprio Bruno Henrique. De acordo com o portal UOL, o rubro-negro pretende recorrer da punição. Meus amigos, não tem jeito, né? Eu já contei um pouco do caso. O Flamengo venceu aqui e lá a gente terminou perdendo por 1-0. O jogo foi para os pênaltis, o clima estava tenso e o Bruno Henrique, lá no finalzinho do jogo, resolveu fazer besteira. E aí, assim, eu gostaria de saber de vocês. Recentemente a gente teve o caso aí do Alacian, que, tomou 2 cartões amarelos de bobeira, né? Erros que foram considerados graves. Ele ficou só 13 ou 14 minutos dentro de campo, no jogo onde o Danilo foi expulso e o Flamengo tomou uma atitude. A diretoria botou um coach lá para cuidar do jogador, né? da mente dele, um psicólogo muito provavelmente, mas também puniu o jogador com multa. E aí eu me lembro que eu falei bastante, mas o Danilo também precisa ser multado, porque tomou um cartão vermelho de forma equivocada, ele deu mole no jogo. E aí eu até comentei que outros jogadores também de vez em quando cometem ato de disciplina, tomam muito cartões amarelos e o Flamengo não pune. E agora nesse caso aí do Bruno Henrique, também vai punir o jogador? Porque o Flamengo vai ter que desembolsar 136 mil reais por causa da ação incorreta dele, imprudente, dentro de campo. Torcida vaiou, meu irmão, fica quieto. Deixa sua opinião nos comentários sobre
a questão, o Wallace Ian pode ser punido e os outros jogadores não? Deixe sua opinião nos comentários. Filipe Luís foi criticado por Luxemburgo. Meus amigos, não é só eu aqui que critico, não. Tem muita gente criticando os posicionamentos incorretos, errados do Filipe Luís. Tá? Então você, torcedor, ao invés de me criticar, tem alguns ainda que querem falar besteira. Meu amigo, vamos apoiar quem critica o Flamengo de forma construtiva, porque a gente quer que o Flamengo seja campeão. Eu quero, você quer? Se tu quer, as ações erradas do Filipe Luís estão refletindo. Para toda ação existe uma reação. Estão refletindo. 5 jogos sem vencer. Vamos aqui para a reportagem, vamos ver o que o Luxemburgo falou sobre o Filipe Luís. Ao analisar a briga entre Flamengo e Palmeiras pelo título do Brasileirão, em 2025, o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo deixou uma crítica a Filipe Luís. Em recado que pode ser entendido como uma crítica à baixa utilização do atacante Pedro, Luxa indicou que vê o técnico do Flamengo um pouco preso a certos jogadores. Seguindo aqui. A análise foi feita no programa Mesa Redonda, do qual Luxemburgo é comentarista. Ao falar sobre a briga pelo título do Brasileirão, o ex-técnico e torcedor assumido do Flamengo explicou a grande diferença que enxerga entre o Flamengo e o Palmeiras. Luxemburgo ainda teceu críticas à utilização do elenco por parte do Filipe Luís, argumentando que os atacantes com as maiores médias de gol estão fora do time. Isso realmente é um absurdo, cara. Filipe Luís está maluco. Em alguns jogos isso é verdade. Contra o Cruzeiro, por exemplo, o trio de frente foi formado por Samuel Lino, Carrascal e Gonzalo Plata, enquanto os jogadores com maiores médias de gol, São Pedro e Luiz Araújo, estavam no banco. Palavras aqui do Luxemburgo. O Brasileirão é muito difícil, mas acho que o Palmeiras direciona melhor os jogos que tem que ganhar e é uma equipe mais sólida. A discussão que tem no Flamengo hoje é que jogadores no banco têm mais gol que os titulares. É brincadeira. Quando você é treinador, opta pelo que te resolve o problema, não por quem você gosta. Palavras dele, hein? De novo, quando você é treinador, você tem que optar por quem resolve o problema, não por quem você gosta. Às vezes você tem que deixar de lado, analisou aí Luxemburgo. E ele segue falando, na visão de Luxemburgo, Filipe Luís precisa mudar um pouco a própria visão sobre o jogo para poder extrair o máximo do elenco. E isso passa por se divorciar de alguns jogadores e priorizar outros que naturalmente estejam rendendo números melhores em campo. Algo que para o experiente comentarista virá também com o tempo. E Luxemburgo ainda relembrou a partida do Flamengo contra o Bayern de Munique, que marcou a eliminação na Copa do Mundo. Ele disse que na ocasião Pedro foi reserva e nem sequer foi acionado durante o jogo, algo que reforça a sensação de que a análise é sobre o atacante. Meus amigos, deixe sua opinião nos comentários, eu não falo mais nada sobre isso, deixe sua opinião aí. Renovação de Filipe Luís, tá virando quase uma novela. Flamengo, presidente, diretoria quer garantia do treinador. Vamos ver aqui a reportagem. Em processo de renovação contratual com Filipe Luís, o Flamengo quer uma garantia de que o treinador não vai deixar o clube durante o próximo contrato. O vínculo atual entre as partes vai até o fim deste ano, mas as conversas já acontecem em torno de uma extensão, que até o momento deve ser até dezembro de 2026. Estamos chegando em dezembro de 2025, então é um contrato de mais um ano, Promissor desde que iniciou na função e com sucesso à frente do Flamengo, onde já conquistou 3 títulos à beira do campo, a renovação de Filipe Luís é uma das prioridades para o futuro. Tanto que mesmo que o rubro-negro feche 2025 sem títulos, a intenção é manter o ex-lateral para o ano que vem, mas com algumas garantias. Você concorda com isso? Mesmo se não ganhar títulos? Ai, meu Deus do céu, estão de sacanagem, irmão? Só podem estar de pilantragem com o Flamengo, com a sua torcida. Eu tô falando isso por quê? Porque se o Flamengo não ganhar título esse ano, fica bem claro que foi por causa da picuinha dele com alguns jogadores. O desejo de ter Plata, Samuel Lino o tempo todo, meu irmão, dentro de campo. Ayrton Lucas pela esquerda, esse camarada que chegou aí, Emerson Royal pela direita. O cara, em vez de botar um time titular que tem, aí vai renovar com o cara, se não ganhar título, tem que mandar embora, Eu não acho que agora tem que ser mandado embora. Mas se chegar no final, a conta não fechar, irmão, fechar no negativo, vai se ferrar. Mas ele ganhou título. Título o quê, cara? A Copa do Brasil já estava lá no final já, praticamente.
entendeu? Campeonato Carioca, porra. Supercopa do Brasil. Para de graça. Vamos voltar aqui para a reportagem. Segundo o BAP, presidente do Flamengo, é importante proteger o clube contra uma possível saída de Felipe Luiz durante o contrato, algo que o clube sofreu na época de Jorge Jesus. O mandatário citou a estabilidade como um fator extremamente importante para o futuro do clube em termos competitivos. E ainda, ao abordar com um pouco mais de profundidade o assunto, BAP reforçou que pretende incluir cláusulas no contrato que protejam o Flamengo em situações do tipo. Nada que atrapalhe a renovação de Felipe Luiz, claro, mas que deixe o clube seguro em relação ao comandante para o futuro. Meus amigos. E aí, para fechar, enquanto discute a renovação, Felipe Luiz comanda o Flamengo em mais um desafio amanhã, só para te lembrar, dia 15, às 7h30 da noite, horário de Brasília. Deixe sua opinião nos comentários. Se mesmo sem ganhar títulos, o Felipe Luiz, se você renovaria o contrato do Mister. Flamengo pode ir à FIFA agora, para reclamar de um time caloteiro. Caloteiro. Vamos ver a reportagem aqui, meu irmão, porque não dá pra falar outra coisa. Time caloteiro. Time que não paga, dá calote, é caloteiro. Vem ver a reportagem comigo aqui, ó. O Internacional o nome do time, segue sem pagar 1 centavo ao Flamengo pela contratação de Thiago Maia. Com isso, o Mengão coloca na mesa prazo e condições para ir à FIFA contra o clube gaúcho pelo calote. A informação é do jornalista Bernardo Ramos. De acordo com o Bernardo, o Flamengo confirma que de fato o Internacional não pagou absolutamente nada por Thiago Maia. Pô, isso é brincadeira, mano. Bateu até um suador aqui, ó, suando que nem um porco. Porco não, porque eu não sou suando que nem um urubu. Porque, porra, porco é aquela raça lá do Palmeiras. Os gaúchos, alguns meses atrás, recorreram na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né, a famosa CNRD, que deu ganho de causa ao Flamengo. Porém, o caso novamente vai ser julgado. Isso é uma brincadeira, meu irmão, uma brincadeira. No momento, a situação passa pela escolha dos árbitros, que pode ser uma arbitragem simples ou de até 3 árbitros para determinarem quem vai ganhar a causa. A tendência óbvia é de que o Flamengo vença. A partir de tal decisão, se o Internacional não pagar, o Flamengo vai à FIFA. Na entidade, é claro, né, máxima lá do futebol, o Mengão vai ter que dar entrada a um ultimato aos gaúchos, que por sua vez sofrerão um transfer ban. Então a ideia de ir na FIFA é para fazer com que o Internacional, irmão, comece a andar na linha, né? Não dê mais calote em ninguém. O transfer ban eu acho que é extremamente importante, extremamente importância, e não tem aqui, cara. O Internacional tá enrolando o Flamengo. Eu tava vendo hoje, né, algumas reportagens. Cuiabá, cara, tá na 2ª divisão, o time tava na 1ª, não conseguiu se reforçar, vendeu o jogador, tá tomando calote de 3 times de São Paulo. São Paulo próprio, Corinthians e Santos não pagam, não estão com dívida de aproximadamente 35 milhões com o Cuiabá, cara. Um time pequeno, é brincadeira. Seguindo aqui, ó, ainda segundo o Bernardo Ramos, internamente, o Flamengo acredita que o Internacional não vai pagar, mesmo com a pressão. Logo, estão cientes que essa questão, de fato, vai terminar na FIFA. Se o Internacional recorrer, o caso vai para o CAS. De acordo com o Bernardo Campos, a estratégia dos gaúchos é clara. O time do Sul tenta ganhar tempo. Meus amigos. E aí, eu faço uma pergunta para os senhores. Tem que ou não tem que processar? Tem que ou não tem que tomar transfer ban? Sua opinião nos comentários aí. Falando agora de reforço no Mengão, meus amigos, Nino, ex-Fluminense, pode ser o primeiro reforço do Flamengo para 2026. Vamos ver aqui a reportagem. O Flamengo já se movimenta no mercado e definiu Nino como alvo para reforçar a defesa em 2026, tá? O atual zagueiro do Zenit agrada a diretoria do Mengão por atuar tanto pela direita quanto pela esquerda, dando versatilidade ao elenco aí do Felipe Luiz. Conforme publicado, a diretoria do Flamengo vê Nino como uma opção sólida para o sistema defensivo, caso Léo Pereira ou Léo Ortiz, é claro, deixem o clube na próxima janela de transferências. E se isso ocorrer, o planejamento prevê a contratação de 2 novos zagueiros entre dezembro e janeiro. Caraca, mas Léo Pereira e Léo Ortiz podem ir embora? Meus amigos, não dá para saber.
do nada vem um time aí, meu irmão, com milhões e quer soltar aí no colo do BAP, aí o BAP, pô, pensando em dinheiro, quer vender, e aí não dá. Então, o Wesley foi embora, não tem jeito. Quando os caras chegam com uma maleta cheia de euros ou de dólar, meu irmão, a diretoria pensa duas vezes, mas aí depois vai lá e contrata um cara pior, que não joga bola. Seguindo aqui, ó, a busca por reforços é prioridade, já que o Flamengo deseja começar o Brasileiro de 2026, que se inicia em janeiro, com o elenco completo. É isso mesmo, vamos dar uma de Textor não, né? Atualmente o elenco do Mengão conta com Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo e o jovem João Vitor e Cleiton como opções defensivas. No entanto, Danilo tem enfrentado problemas físicos recorrentes, o que reduz as alternativas disponíveis. Situação do Nino, vamos ver aqui, ó. Nino é ídolo do Fluminense, é claro, rival do Flamengo, tá? E conquistou títulos como Campeonato Carioca, Libertadores e Recopa Sul-Americana, uma confusão. Ou seja, além de convencer os russos, o Flamengo, convencer os russos, que pagaram 5 milhões de euros pelo zagueiro, o Flamengo também terá que apresentar um projeto capaz de convencer o Nino, tá? E no passado, não sei se vocês sabem, o Flamengo aparentemente, surgiram boatos aí que o Flamengo estava tentando contratar o Nino, mas o próprio defensor negou qualquer contato. Agora, falando um pouquinho sobre Nicolás Fonseca e Matias Fonseca, tá? Além de Nino, o Flamengo também analisa outros dois reforços estrangeiros. Volante Nicolás Fonseca e o atacante Matias Fonseca. Ambos são uruguaios e foram oferecidos ao clube por Daniel Fonseca, pai dos atletas e empresário de Arrascaeta. No entanto, a diretoria do Flamengo só avançará com a chegada de estrangeiros caso haja vagas disponíveis no limite de gringos no elenco. Esse Daniel Fonseca é terrível, né? O tempo todo querendo oferecendo jogadores ao Flamengo. Deixe sua opinião nos comentários sobre o Nino. Árbitro escalado para o confronto Botafogo e Flamengo, irmão, marcou o pênalti polêmico para o Palmeiras. Vamos ver isso aqui, porque é tão de sacanagem com o Flamengo. A CBF definiu nas últimas horas que Alex Stefano será o árbitro da partida entre Botafogo e Flamengo, válida pela 28ª rodada do Brasileirão. Já vimos que o jogo ocorre amanhã, tá? A escolha do árbitro, no entanto, já começa a gerar debates e preocupação. Alex Stefano ficou marcado recentemente por uma decisão polêmica na vitória do Palmeiras por 4-1 sobre o Fortaleza, lá no Allianz Parque. Na ocasião, o árbitro não assinalou um pênalti em campo, mas após ser chamado pelo VAR, reviu o lance e marcou a penalidade a favor do time paulista. A cobrança foi convertida por Rafael Veiga. Meu Deus. É brincadeira, né? Olha o árbitro que colocaram para apitar Flamengo e Botafogo. Seguindo aqui. O desempenho estatístico de Alex Stefano também chama atenção. Stefano possui média de 0,97 falta por desarme. Ou seja, praticamente uma infração a cada desarme realizado, meus amigos. Esse dado preocupa, pois indica uma tendência a picotar o jogo com frequência. A expectativa é de um clássico bastante truncado e com muitas paralisações no Engenhão. Vale destacar que até o momento Alex Stefano não apitou nenhuma partida do Flamengo neste Brasileirão. Olha aqui, ó. E esse árbitro tem outras polêmicas com o Palmeiras. Meu Deus do céu. Só para vocês saberem, em 2024, ano passado, o Clube Paulista chegou a acionar a CBF reclamando dos critérios de arbitragem durante a vitória por 5-3 sobre o Juventude, meus amigos. O atacante Hulk tem uma outra polêmica, afirmou que o Stefano foi sarcástico com as reclamações dos jogadores quando o Palmeiras venceu Atlético Mineiro por 3-2. Então é muita polêmica, meu irmão. E aí bota um cara desse que vai apitar o jogo de verde, com um focinho de porco, tá de brincadeira. Falando agora de Botafogo, para fechar, Botafogo terá 2 desfalques de última hora contra o Flamengo. A tendência é que os laterais Alex Telles e Vitinho não estejam disponíveis para o clássico, tá? Alex Telles, desfalque nas últimas 3 partidas devido a dores no joelho, permanece no departamento médico alvinegro. Já Vitinho, que recentemente disputou amistosos da seleção brasileira contra a Coreia do Sul e Japão, também não poderá atuar. Isso é bom pro Flamengo, né? Meus amigos, deixe seus comentários aí sobre esse árbitro. O que vocês acham disso?
É o sistema contra o Flamengo? Flamengo tira destaque do Madureira e reforça ataque lá na base. Vamos ver a reportagem aqui rapidinho, olha. De olho em novos reforços para categorias de base, o Flamengo acertou com um novo reforço. Trata-se do atacante Leandro Gustavo Simões, que chamou a atenção do clube ao defender o Madureira na Copa Rio e no Campeonato Carioca. Ambos na categoria sub-15, tá? Aos 15 anos o atleta já assinou o contrato, novinho assinou o contrato aí com o Flamengo. O vínculo entre Flamengo e Leandro será válido por 3 anos e marca a primeira oportunidade do jovem em um dos grandes do Rio de Janeiro. Antes de jogar no Madureira, o atacante também defendeu o Goitacás. A informação foi divulgada inicialmente pelo perfil Flabase. Apesar das participações ruins do Madureira na Copa Rio Sub-15 e o Carioca Sub-15, Leandro chamou a atenção do Flamengo. O jogador atua no posto de centroavante e tem como principais qualidades a finalização com as duas pernas e o cabeceio, além de uma visão de jogo considerada privilegiada. Mas será que isso é bom? Porque no time principal do Flamengo hoje, no time profissional, a gente tem um cara chamado Pedro, que é centroavante, finaliza com as duas pernas, cabeceia, tem uma visão de jogo considerada privilegiada e não é posto para jogar mesmo. Se esse moleque, se esse Leandro, se ele fosse um camarada corredor só de correria, eu acho que ele seria realmente aproveitado no Flamengo pelo técnico Felipe Luiz, mas sendo goleador, meu irmão, bom de finalização, eu acho que não. Mas brincadeiras à parte, estou falando sério, me brincando e sério, torço para que o garoto aí se desenvolva no Flamengo e se torne um excelente jogador e venha jogar no time profissional. Chegamos na última notícia desse vídeo. Meus amigos, 5 jogadores do Flamengo podem perder decisão contra o Palmeiras. Quem são esses jogadores e por qual motivo? O Flamengo volta à disputa do Brasileirão nesta quarta-feira, amanhã, contra o Botafogo. Mas alguns jogadores do elenco já se preocupam também com o duelo seguinte. Contra quem? Palmeiras. Isto porque o time de Felipe Luiz entra no gramado do Engenhão com 5 atletas pendurados pelo terceiro cartão amarelo. 5 atletas pendurados. 3 deles, na verdade, já estavam pendurados desde o início do último jogo contra o Bahia. São eles Arrascaeta, Carrascal e Alan, que não foram advertidos lá na Arena Fonte Nova e podem participar novamente do jogo contra o Botafogo. No entanto, o grupo ganhou 2 novos integrantes recentemente. Eric Pulgar, que na verdade já faz parte desse bloco há algum tempo, está pendurado há bastante tempo. Lembrando que ele não entra em campo pelo Flamengo desde o jogo da eliminação da Copa do Mundo lá de clubes contra o Bayern de Munique. Com pé fraturado, o chileno passou por uma cirurgia e só agora foi liberado para voltar a treinar de novo. Como estava fora dos planos, Pulgar não era considerado entre os pendurados do Flamengo. Mas, já que voltou, o chileno se enquadra no grupo. Então, de 3, Alan, Carrascal, Arrascaeta, se juntou agora Pulgar, que também tinha 2 cartões amarelos. Se tomar o terceiro, se jogar contra o Botafogo, tomar o terceiro, não joga contra o Palmeiras. E por fim, o 5º jogador, Jorginho, foi punido com cartão amarelo no jogo contra o Bahia e também está pendurado com 2 cartões amarelos. Meu Deus do céu. Lembrando que antes o volante havia sido advertido no duelo contra o Corinthians pela 25ª rodada. Vale destacar que Jorginho já cumpriu uma suspensão esse ano por acúmulo de amarelos. O volante foi punido contra o Santos, Red Bull Bragantino e Ceará, o que fez ficar de fora do duelo da 19ª rodada do Brasileirão contra o Mirassol. O Jorginho não jogou lá contra o Mirassol, mas o Flamengo venceu por 2-1. Meus amigos, 5 pendurados. Se jogar e tomar, a gente pode ter um desfalque aí de peso. Jorginho, por exemplo, o próprio de Arrascaeta, Para mim, desses aí, Jorginho, de Arrascaeta e Pulgar, Mas Pulgar nem deve voltar com tanta pressão. Deixe sua opinião nos comentários aí sobre esses caras que estão pendurados. Mas é isso. Infelizmente, vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do nosso Mengão. Lembrando que eu e você possuímos DNA Rubro Negro.
e amamos o Flamengo. Saudações rubro-negras, para sempre, Flamengo!